Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar hoje um tema que tem rolado aí nas mídias sociais, que é se o Vasco deve trazer mais um veterano consagrado para a equipe. Pois é, rolou nas redes sociais recentemente um boato que com certeza você ficou sabendo de que um grupo de investimento teria oferecido o Robinho para o Vasco. Um grupo de empresários, estaria interessado em colocar o Robinho no Vasco, estaria esperando só a situação política ser resolvida, ver quem vai ser o próximo presidente de fato, para concluir essa negociação com o Vasco. Vocês sabem que aqui no canal a gente não costuma falar de boatos, negociações que estão no estágio muito inicial, até porque muitas vezes elas nem são verdades. Mas aqui eu estou pegando esse caso do Robinho, que é um desses que, sinceramente, eu me pergunto se é verdade essa notícia, eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Eu vou usar essa notícia aí de exemplo só para comentar essa questão, sabe? Será que vale pegar um jogador consagrado, mas que já é veterano, que já está na reta final da sua carreira e trazer para o Vasco? Porque agora o nome da vez é o Robinho, mas no começo do ano foi o Luiz Fabiano. Há 2 anos atrás, em 2015, era o Ronaldinho Gaúcho, o jogador veterano que a gente ia trazer. Então a gente sabe que tem direto essa questão, vai ter para o futuro, então vai haver sempre essa questão. Vale a pena trazer o jogador consagrado? E aí eu vou fazer esse vídeo aqui já para tratar dessa questão. Daqui a uns meses, se surgir um outro nome, eu já tenho esse vídeo aqui na gaveta para mostrar para quem me perguntar, para saber da minha opinião. Então, nem vou tratar de temas específicos desse caso do Robinho, como, por exemplo, o fato de empresários terem oferecido ele para o Vasco. Para mim, se o cara está oferecendo, já é para você desconfiar, né? Porque é aquela lei do mercado. Quem é bom, você não oferece quem é bom. Quem é bom, você tem que ir atrás, né? Se está oferecendo, já é para você desconfiar. Nunca vi craque que resolve situação, que dá jeito em time, sendo oferecido. Normalmente esses jogadores você tem que ir atrás. Então essa é a primeira desconfiança que já tem aí. A segunda é que vale lembrar aí, ou então avisar para quem não sabe, o Robinho é uma pessoa condenada. Ele foi condenado por estupro, uma condenação bem grave lá na Itália. Não sei se vocês estão sabendo dessa notícia. Então já é uma questão moral bem grave aí, que não sei se afeta você, como você, para mim me incomoda bastante. Eu não gostaria de ter um criminoso condenado jogando no meu clube. Eu acho que isso, pela questão moral mesmo, já não me interessa. Mas se você não se liga nessas coisas, fica então a questão prática mesmo. Você acha que um jogador que está condenado vai estar com cabeça para jogar futebol? A gente não sabe como vai desenrolar essa questão, porque ele foi condenado na Itália, a Itália não tem acordo de extradição com o Brasil, então ele está livre aqui. Mas ele não pode viajar para a Itália, a comunidade europeia, por exemplo, se o Vasco for jogar lá, como é que fica essa situação? O inquérito dele pode vir para o Brasil, não sei como é que funcionam essas coisas. Será que no meio da temporada ele não pode ir preso aqui no Brasil? Se ele cometeu estupro lá, pode ter cometido aqui, surgiu um caso. Então, assim, complicado. Então, mas essas questões nem vou abordar aqui nesse vídeo, que nem eu falei, isso são questões específicas do Robinho. Eu vou falar de maneira mais geral. Vou usar o Robinho como exemplo aqui, mas poderia ser o Luiz Fabiano, poderia ser Ronaldinho Gaúcho. A questão é, vale a pena trazer um craque consagrado no final da sua carreira para jogar no clube? A minha opinião é de bate-pronto, não. Não vale a pena. Eu acho que esses jogadores, eles cobram muito mais do clube do que eles oferecem, né? É natural, a gente entende que o torcedor goste, se empolgue com esse nome, mas na prática eles mostram muito pouco resultado. O que acontece? Um jogador, a gente já falei várias vezes aqui no canal, ele tem ali um ciclo de vida que a gente pode definir num gráfico sineoide, né? Em formato de sino. Ele começa a carreira lá embaixo, ele vai crescendo na carreira, atinge o ápice ali e ele naturalmente vai decaindo, né? Ele começa com pouca experiência. Então, ele vai adquirindo a experiência, tem bastante força física, mas falta ali a manha do jogo, a experiência para controlar o temperamento, controlar as expectativas. E conforme ele vai ganhando isso, ele vai subindo na carreira. Até atingir o máximo, o pico ali, que é com os 28 anos, onde ele consegue juntar bastante experiência e consegue unir isso com a sua forma física no auge. Então ele vai ter ali no físico a velocidade para correr com a bola e na cabeça a experiência para saber se deve tocar, se não deve, se deve segurar por uma falta, atingindo então seu ápice. Dali para frente, a experiência até continua se acumulando, mas a parte física vai a cada ano piorando. E isso é uma coisa natural, não tem como você evitar. Existem caras que vão conseguir segurar esse auge por mais tempo, mas
qualquer um, a idade chega para todos, né? Isso aí é um ditado dos mais verdadeiros que existe e ela vai cobrar seu preço. Então a curva decadente é inevitável. E o que eu acho que muitas vezes acontece no torcedor é que ele esquece disso, né? A gente estava comentando aí no vídeo de ontem sobre a questão dos júniors. Muitas vezes o júnior está aqui nessa faixa de começo de carreira e o torcedor não consegue perceber que ele ainda pode subir no gráfico. E fica imaginando que isso que ele está jogando aqui agora é o que ele vai jogar por resto da carreira. E aí já condena, não, ele é ruim, ele não presta, ele não serve para o Vasco, sem perceber que ele pode chegar a evoluir lá para cima na carreira. E com os jogadores veteranos, muitas vezes é o contrário. O torcedor não consegue perceber que ele já está no nível mais baixo da carreira. Lembra do jogador lá no auge e fica achando que ele pode, nesse momento da carreira aqui, voltar a jogar como jogava aqui. Só que isso não vai acontecer. É muito difícil de acontecer. Então, eu repito, entendo. Você vê, levanta-se o nome de um Robinho no Vasco, quem que a galera vai lembrar? Do Robinho de Seleção Brasileira, do Robinho do Santos, né? O Robinho do Real Madrid, por mais que ele não tenha realmente feito grandes partidas lá, mas a gente tem aí na internet uma coleção de grandes jogadas do cara. Ele jogou bola pra caramba. Mesma coisa, o Luiz Fabiano, quem não vai lembrar dos golaços que o Luiz Fabiano já fez? Ele já fez um monte de gol no Vasco, né? Então a gente lembra dos gols. É um cara que tem uma finalização tremenda, um posicionamento muito bom. Ronaldinho Gaúcho, pô, foi um dos melhores do mundo, né? Ganhou prêmio de melhor do mundo no auge da carreira dele, jogando pelo Barcelona. Ele foi um dos melhores de todos os tempos. Se ele tivesse a cabeça no lugar, ele poderia ter uma carreira ainda muito mais prolífica do que já teve. Agora, achar que o Ronaldinho de hoje, que o Luiz Fabiano de hoje, que o Robinho de hoje vão jogar o que jogavam quando eles estavam na seleção brasileira, é viagem, é viagem. Por quê? Porque se eles jogassem essa bola ainda hoje, eles estavam na seleção brasileira. Eles estavam no Real Madrid, estavam no Barcelona, e eles não estão, né? Estão jogando aqui no Brasil. Então isso já serve para demonstrar aí o nível da carreira que eles estão no momento, né? E muitas vezes o torcedor se esquece. E aí, o que acontece para corroborar toda essa impressão do torcedor? O jogador vai lá e faz uma partida boa ou um lance bom, e aí pronto, já está ali a justificativa para mostrar, olha, se ele fez esse lance bom, se ele fez essa partida bem, significa que ele pode jogar todas as partidas aqui para frente bem, no mesmo nível. E de novo, não é uma coisa que se confirma na maioria das vezes, né? Pega aí, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro foi um time que investiu em veteranos. O próprio Robinho estava no Atlético Mineiro, o Fred, o Elias. Onde é que os caras estão? Caíram cedinho em Libertadores, caíram cedinho de Copa do Brasil e não conseguiram. Num Campeonato Brasileiro em que 8 clubes conseguiram vaga na Libertadores, os caras não conseguiram, entendeu? Vai ver o time que ganhou lá. Corinthians, tinha algum veterano desses consagrados no time? Não tinha. Grêmio, tinha? Não tinha também. Cruzeiro, ganhou a Copa do Brasil, tinha algum? Não tinha, entendeu? Ah, não, mas tinha o Jô. O Jô nem é tão veterano assim e nem é tão consagrado. Ah, tinha o Léo Moura no Grêmio. Outro caso. O cara foi para compor elenco ali, né? Não era um time que girava em torno dele. Porque essa é uma questão desses craques consagrados. O custo deles está muito nisso. São jogadores que cresceram como ídolos dos seus clubes, como jogador referência de seus clubes e muitas vezes se recusam a abrir mão desse status. E quando eles vêm para um time onde o salário deles é o maior da equipe também, fica complicado para o clube também tirar esse status do jogador, vamos dizer assim. Então são jogadores que vêm e querem jogar todos os jogos, não querem ser barrados, não querem também um esquema de jogo que não favoreça o estilo deles, um estilo de jogo que às vezes torne ele coadjuvante para outro cara brilhar. Esses caras normalmente não gostam desse tipo de atuação. E isso deixa o clube muito preso, amarrado. O jogador parece que ganha mais poder do que o treinador, do que o resto do clube. Porque o treinador não tem como barrar esse cara. Se barra, o cara fica de birra. Pega o Nenê aí, que é um outro jogador que a gente poderia incluir nessa categoria. O Milton Mendes foi barrar o cara, ele ficou de cara feia. Mas mesmo antes do Milton Mendes, para não falar que ele era uma rixa pessoal ali, Jorginho, Cristóvão, esses caras quando ousaram tirar o Nenê no meio da partida, no finalzinho da partida que fosse, saía emburrado, criava clima, criava constrangimento. É um jogador que quer ser o protagonista, que quer ser o dono do time, sabe? E muitas vezes não dá. As pessoas falam assim, ah não, porque se ele topar entrar no segundo tempo... Gente, esse tipo de jogador não topa, normalmente não topa. Se topar, com certeza já é um avanço. Mas você vai pagar, aí vem outra questão. Você vai pagar 300 mil, 400 mil para um jogador para ele entrar no finalzinho do segundo tempo?
Então, assim, o próprio arranjo em que você traz um jogador desses proíbe o clube de fazer essa política. Ah, Felipe, você então você é contra, você tem velhofobia, não gosta de veterano no time? Não, claro que não é por aí. Não confundam as coisas. Eu acho importante terem jogadores experientes no time. O ideal é uma mescla. Você botar uma molecada, botar mais experiente, botar uns caras ali no meio também, né? Que não seja nem tão inexperiente quanto o garoto, mas que também não seja já esteja tão decadente fisicamente quanto um cara mais veterano. É bom que o elenco seja bastante misturado, porque cada um vai contribuir com alguma coisa ali. Agora, você começa a montar um time em cima de veteranos, já vai ficando mais complicado. Tanto que eu nunca fui contra Juninho, Felipe, Mauro Galvão. São apenas alguns exemplos aí de veteranos que foram muito importantes para o time nos seus tempos de Vasco aí, para confirmar a importância desses jogadores no clube. Agora, eu acho que a gente tem que fazer alguns parâmetros, estabelecer alguns parâmetros aí. O primeiro deles, no futebol de hoje, moderno, que exige muita velocidade, que exige muita entrega, não dá para fazer um time cheio de veteranos. Você tem que ter no máximo um jogador, no máximo dois, vai. Se você for jogar em setores diferentes. Você tem ali um veterano que atua mais na defesa, você tem um veterano que atua mais no ataque. Acabou. Se for botar dois veteranos atuando no mesmo setor, já fica complicado. É meio que o caso do Vasco agora com o Nenê e o Luiz Fabiano. Vai ser difícil pro Zé Ricardo arrumar esse time aí. Conseguiu muito, ele teve essa sorte, vamos dizer assim, de que nessa reta final do Campeonato Brasileiro, o Luiz Fabiano estava contundido, ele não precisou lidar com essa questão. Então conseguiu montar um time ali mais em volta do Nenê, e isso fez o futebol do Nenê subir. Agora, quando o Luiz Fabiano voltar, vai ser difícil. Alguém vai ter que se sacrificar aí, pelo outro. O Luiz Fabiano vai se sacrificar para ajudar o Nenê? Nem sei se ele tem condições disso. O Nenê vai se sacrificar para ajudar o Luiz Fabiano? De novo, nem sei se ele tem condições físicas de fazer isso. Os dois têm contrato até 2018. Aí você ainda vai querer trazer um Robinho para botar mais um veterano no meio aí? É complicado, sabe? É complicado. Só isso, só o fato de ter Nenê e Luiz Fabiano no elenco já faria eu desistir completamente de buscar outros jogadores. Mas mesmo lá no futuro, porque, repito, esse aqui é um vídeo tratando da ideia de uma maneira genérica, não estou falando especificamente do Robinho, então mesmo lá no futuro, acabou 2018, Nenê se aposentou, Luiz Fabiano se aposentou, eu ainda faria esses mesmos questionamentos. Beleza, então se aposentou Nenê, se aposentou Luiz Fabiano, não temos mais nenhum veterano na equipe, vamos procurar alguém aí para cumprir esse papel. Cara, é um só no máximo, não é para procurar muito. E esse um só, eu acho que tem algumas características que eu gostaria de ver nele. Uma, de preferência, alguém que fosse da base do Vasco, ou que, no mínimo, tivesse uma história bonita pelo Vasco e viesse, então, fechar um ciclo, né? Terminar a carreira no Vasco, isso é uma coisa que eu acho sempre legal. Foi o que aconteceu com o Juninho, foi o que aconteceu com o Edmundo, foi o que aconteceu com o Felipe, por mais que o final da carreira dele não tenha sido no Vasco, infelizmente. Esse tipo de trajetória eu acho bacana. Ou mesmo um que não tenha surgido no Vasco. O próprio Juninho não é cria do Vasco, não foi formado na base do Vasco, mas se identificou com o clube. Então, no futuro, um Dedé voltar para o Vasco, mesmo que já bem veterano, para encerrar a carreira no clube, vejo com bons olhos. Ou, repito, esses jogadores da base que saíram muito novos, a gente acabou nem vendo, né? Felipe Coutinho, Alex Teixeira, o próprio Douglas. Eu tenho vontade de ver esses caras de novo no Vasco, nem que seja ali no finalzinho da carreira, já não jogando nem um décimo do que joga hoje em dia. Eu acho que é uma coisa legal e não custa nada. Agora, se o cara não vai da base, não tem essa ligação emocional com o clube, como que seria esse veterano? Para mim tem que ser um cara que tenha consciência da posição dele no grupo. Não pode ser um cara que venha para querer ser a estrela da companhia, sabe? Tem que ser um cara que venha com o espírito assim, ó, pode me chamar que eu vou ser um cara que vou orientar a molecada mais nova. Às vezes estou vendo que o cara está indo pelo caminho errado, eu vou dar um toque nele lá. Não vou jogar todos os jogos e tô ok com isso. Eu sei que eu preciso me poupar, eu sei que o meu físico não é mais o mesmo, eu sei que eventualmente eu posso ter que ficar uma opção no banco de reservas. E faz parte do coletivo. Não quero ser o protagonista do time, repito, não quero ser o dono do time. Eu vou ser um coadjuvante aqui, eu vou ajudar uma molecada que está crescendo, eu já tive meu auge, agora é a vez de outro, e eu vou estar aqui atrás só para auxiliar. Tem que ser um cara que tem esse pensamento. Um cara que tem esse pensamento também, necessariamente por questões até administrativas, não pode vir com um salário muito alto, né? Não pode vir, porque aí não faria sentido para o clube você gastar a maior parte do seu orçamento para um jogador que não vai atuar todas as partidas. Nessas condições, eu acharia até interessante.
como está sendo feito agora, que vira uma questão muito mais de marketing de que futebol, eu acho que, cara, dirigente está topando essas coisas, tá pensando muito mais na euforia que isso gera na torcida no primeiro momento do que no resultado que isso traz em campo. A gente viu isso com o Luiz Fabiano. Trouxe o Luiz Fabiano, lotou o aeroporto para recepcionar o cara, a torcida empolgada. Aí falaram, vai ser bom pro marketing porque vai vender muita camisa, porque vai fazer mais sócio torcedor, porque vai fazer isso aqui, aquilo lá. E a gente não viu de nada. O que mudou no marketing do Vasco, na receita do Vasco, né, o Luiz Fabiano ter vindo pro Vasco? Não mudou nada. Por quê? É óbvio. O jogador, a expectativa vem com a expectativa grande. Passou um tempo, ele não corresponde a essa expectativa, o torcedor desanima do cara. Tá todo mundo pedindo aí pro Luiz Fabiano sair. E são raros os torcedores que eu tô vendo defendendo a permanência do Luiz Fabiano. Então, sabe, achar que o marketing, o nome, essa parte vai ajudar, ajuda muito pouco, Se o cara não corresponder em campo, e por todos os motivos que eu falei aqui, dificilmente ele corresponde, a parte do marketing não vai vir no embalo. Não vai vir no embalo. Ajuda muito mais. Traz um jogador desconhecido, mas que joga bola, que você vai ver que rapidinho o marketing rola. Não vai rolar no começo, mas passou 3, 4 meses. O jogador tá comendo a bola, tá levando o time nas costas, pronto, o marketing já tá todo feito em cima aí. Então é esse tipo de pensamento que acho que a diretoria tem que ter. Beleza, galera? Eu acho assim, já tô esperando pedrada, porque eu sei que a maioria da galera se empolga quando vê um nome desse consagrado sendo especulado no Vasco. Vão falar aí que eu sou pessimista, que eu tô de má vontade. Pelo menos agora não podem me acusar de que eu tô falando isso só por causa do Eurico, porque, pelo que eu entendi aí, mesmo com o Júnior Brandt, essa proposta do Robinho aconteceria. Então já fica aqui, ó, antes mesmo de Júnior Brandt assumir, nem sei se ele vai assumir, já fica aqui. Se entrar trazendo o Robinho, já vai ganhar uma implicância, porque vou ver que está pensando muito mais no marketing que no futebol, entendeu? Mas diga aí os comentários, a conversa continua por lá, eventualmente a gente pode até fazer outros vídeos comentando esse assunto aí, dependendo da opinião de vocês. Vocês sabem, né? Vocês sabem que no Sobre Vasco o vídeo é só o começo, a conversa pega para valer mesmo. É lá na área de comentários, é no grupo no Facebook, é no grupo no Telegram, é no Twitter. Então me sigam nessas redes sociais também. A discussão também rola muito por lá e a gente vai se falando.